Duel Links sempre foi ruim. E talvez você guarde muitas memórias boas desse jogo, mas a maioria vai ser só nostalgia. Eu não tô dizendo que só tem merda no jogo. Eu mesmo tive ótimas memórias e ótimas experiências no Duel Links. Em especial de quando eu jogava com os meus amigos, assim, eu tinha 2 amigos em específico que jogavam muito Yu-Gi-Oh! E Duel Links era a melhor forma de se jogar online na época. Em especial em relação ao Duel Links, eu tenho algumas memórias muito boas com um desses amigos que, infelizmente, renegou o Proerd, né, foi preso e hoje em dia a gente não tem mais contato. Mas aí eu gosto de guardar as memórias boas, né? Da época que a gente jogava Yu-Gi-Oh! Jogava até um Yu-Gi-Oh! De GBA, que talvez um dia eu traga vídeo aqui pra vocês sobre. Se eu não me engano era o Ultimate Master Championship 2006, era bom pra caramba. Mas voltando pro Duel Links, a forma com a qual a Konami gerenciou o meta e fez as monetizações desse jogo foram muito ruins. E o jogo também tem defeitos graves em relação a grind de personagem, a forma com a qual ele lida também com os pacotinhos de booster e etc. Assim, tem muita coisa merda nesse jogo. Mas antes da gente começar a falar mal de Duel Links, deixa eu te explicar o que esse jogo foi e o que ele é hoje em dia. Yu-Gi-Oh! Duel Links foi lançado no dia 17 de novembro de 2016 no Japão, e pro resto do mundo, incluindo o Brasil, dia 18 de janeiro de 2017. Eu jogo desde o primeiro lançamento, né? Meu amigo arrumou um APKzinho ali e a gente já jogava antes de sair no Brasil, pra tu ver o quão viciado a gente era com Yu-Gi-Oh! Nessa época. E ele lançou tentando abraçar e conseguindo vários conceitos que já existiam na franquia de Yu-Gi-Oh! E também criando novos conceitos nunca vistos antes nessa franquia, como o Speed Duel, que seria meio que a versão TikTok do Yu-Gi-Oh! Você tem menos monstros em campo, já que você tem aqui só 3 espaços para monstro ao invés de 5. São menos cartas no seu baralho, vai cair de 40 cartas para 20. E nós também temos algo totalmente inédito nessa franquia, que seriam os personagens com as suas habilidades. Aqui o jogo pega os personagens com mais relevância nos animes e deixa eles jogável e dá habilidades para eles. Essas habilidades são baseadas nos decks que eles usam e também na personalidade deles. Por exemplo, o Kaiba ele coloca um campo em jogo que aumenta o ataque dos monstros do tipo dragão. O Yugi já vai ter o Sakaru Destino igual o do anime. Quando ele tá encurralado, ele pode pegar a carta que ele quiser do deck. E assim vai para todos os personagens jogáveis desse jogo. E isso somado à caracterização dos personagens, que foi muito bem feita nesse jogo, cria uma ótima experiência. Porque todos os personagens eles têm as suas falas icônicas do anime e também a adição de falas novas. E pô, é muito bom você ver o Kaiba humilhando todo mundo, o Yugi sendo o escolhido, o Merrick sendo maluco como ele sempre foi. Eles também têm interações com as cartas principais deles da história. Not a single card can stand up to this. I call on Blue Eyes White Dragon. Cara, olha isso aqui, não tem como você falar que isso aqui não é muito foda. E nós temos coisas nesse nível pra mais em literalmente todos os personagens desse jogo. E outro conceito que esse jogo trouxe também foi o de que ele viria evoluindo o meta de uma forma mais devagar do que o TCG. Esse jogo ele queria pegar o público antigo e trazer de volta pro Yu-Gi-Oh! E isso significa o público que viu o Yu-Gi-Oh! Clássico, o Yu-Gi-Oh! GX, e que não necessariamente estava atualizado com o meta do TCG atual. E baseado nisso, eles fizeram uma ótima escolha de fazer uma progressão de meta. E aí eles lançaram um jogo apenas com os personagens do Yu-Gi-Oh! Classic e com as cartas do Yu-Gi-Oh! Classic. Depois eles foram lançando coisas referentes às outras eras do Yu-Gi-Oh! O que permitiu que quem jogasse o Yu-Gi-Oh! Duel Links desde o início pudesse viver todos os metas, todas as eras e ainda com um adicional de fazer isso com os personagens. Tu não tem noção do quão hype era quando o Duel Links anunciava que ia sair um mundo novo cheio de personagens. A comunidade inteira parava e começava a ver vazamento, começava a ver booster novo que ia sair, personagem novo, habilidade, tipo assim, era muito foda. E eles também fizeram muito bem uma coisa que foi dosar os lançamentos. Eles iam lançando os personagens e os metas bem devagar, então dava pro pessoal aproveitar bem o atual. Isso era simplesmente foda. Eu, como era muito esquisito, não aproveitei muito essa parte do jogo dos metas evoluindo, porque eu sempre fiz um deck de Blue Eyes. Meu personagem favorito era o Kaiba e eu era fiel a isso. Então, independente do meta, Blue Eyes neles. Outra coisa muito boa nesse jogo foi o sistema de ranqueadas. Era super simples, intuitivo, você entrava, jogava, ganhava umas partidinhas, subia de elo,
Sem muita complicação, tem o deck, joga. Subiu de elo, tome prêmio. E isso também valia pro competitivo. Chegava a época da Copa KC, era só você jogar e se classificar bem e você estava dentro do cenário competitivo do jogo. Tu não tinha que ter time, patrocinador, nem nada do gênero. Você só jogava a classificatória. Só dependia de você e das suas habilidades. E do seu tempo também, né? Você tinha que ter tempo pra grindar muito, que era por acúmulo de ponto, né? Então, tipo assim, você tinha que passar uns maníacos que estavam 24 horas jogando. Rolava até uns metas diferentes na base, quando você tava começando a pegar ponto, pro topo. Então, quem era bom costumava ter dois decks, né? Um pra low rating, que era super agressivo e perigoso. Qualquer coisinha que você fizesse errado, você perdia. Mas como você tava no low rating, normalmente as outras pessoas ali não tinham decks tão bons pra te punir. E ser agressivo significava terminar partidas muito rápido, o que significava subir de rating muito rápido. E aí, quando você chegava num rating maior, você já ia pra estratégias mais seguras, mais lentas, pra você não perder ponto contra decks melhores e players melhores. E isso foi o que o jogo representou no passado. Hoje em dia, ele ainda é um jogo muito experimental, ainda tem uma ranqueada boa, ainda tem um competitivo tranquilo de entrar, mas ele não é mais o bastião da moral e dos bons costumes. Ele sim tem um meta próprio, mas é um meta experimental do próprio Duel Links, que já tá acompanhando as tendências mais modernas, né, de Synchro, XYZ, Link, etc. Já não é mais aquele jogo pro player que só jogou Yu-Gi-Oh! Das antigas. Inclusive, além do Speed Duel, ele lançou também o Rush Duel, que é o Yu-Gi-Oh! TikTok 2.0. Ele é mais rápido, mais simplificado e tem mais mecânicas satisfatórias. E esse aqui é o começo de algo, é pra onde eles querem que a franquia vá no futuro, ou talvez é o que eles querem que seja a porta de entrada pra franquia. Assim, eu que sou macaco velho da franquia, já jogo há muitos anos, não me interessei muito por esse novo modo de jogo. Mas talvez pra criançada, que eu não sei se tá muito interessado no Yu-Gi-Oh!, mas caso esteja, talvez seja algo legal, né? Porque assim, ele tem o seu charme, eu só não sei se ele vai ter público. Então esse jogo foi de bastião dos conservadores do Yu-Gi-Oh!, com uma pitadinha de sal a mais, pra um jogo completamente experimental, mas que ainda tem o seu carisma por conta dos personagens. Mas você deve estar se perguntando, cadê a parte ruim do jogo? A começar por uma coisa que era inicialmente boa. Como nós tínhamos os personagens do anime pra jogar, cada personagem tinha um sistema de level próprio, e esses levels desbloqueavam cartas, habilidades, decks extras. Dentre essas cartas, algumas eram extremamente importantes pro meta e você só conseguia upando o personagem. As habilidades também, o personagem sem a habilidade certa não era nada, então você tinha que upar ele. Isso meio que te obrigava a upar todos os personagens até o level máximo, o que é extremamente desgastante e demora muito tempo. Se não me engano, o jogo tem tipo 120 personagens e cada um vai até o level 40. E assim, não é papo de tu upar até o level 40 com uma semana. Vai ser ali pelo menos um mês que tu vai gastar, sei lá. Ou seja, pra tu ter uma conta upadinha, se eles não lançarem personagem nenhum mais, vão ser literalmente anos. Então, tanto de tempo que tu tem que despender nesse jogo, cara, é ridículo. E esse é o tipo de coisa que não é tão ruim quando você jogou desde o início, porque tinham poucos personagens, você ia upando aos poucos, mas pra quem entra hoje é muita coisa pra fazer. Tu fica sobrecarregado só de pensar no caminho que tu tem que trilhar pra ter uma conta minimamente boa. E essa, pra falar a verdade, nem é a pior mecânica do jogo. É ruim? Sim, mas envelheceu mal, não era ruim quando saiu. O motivo de Yu-Gi-Oh! Duel Links ser ruim desde o lançamento é outro. O sistema de conseguir recursos nesse jogo. Vulgo cartas. Nesse jogo nós temos 4 formas majoritárias de conseguir cartas. A primeira sendo upar os personagens, que eu vou te falar que não é tão ruim, é demorado pra você upar, mas a maioria das cartas que você consegue lá não é relevante. Então tá tranquilo. A segunda forma de conseguir as cartas seriam os tickets. Eles te dão normalmente esses tickets em eventos. E aí você troca eles por cartas da raridade que eles representam. Mas tem uma pegadinha aí, eles também não podem ser tão gente boa com o free to play, né? As cartas que você pode escolher para pegar são extremamente limitadas. Basicamente, mesmo que você pegue uma carta ultra rara, vai ser uma ultra rara fora do meta que não faz sentido nenhum. Então é mais um placebo, tipo, eu tô te dando recurso aqui, mas também não fica tão feliz porque não é um recurso tão bom. A terceira forma é levemente problemática. Vão ser os clássicos Booster Box, mas aqui eles têm algumas coisinhas diferentes da maioria dos jogos de carta. Aqui ele vai emular uma Booster Box da vida real, vai ser o famoso gacha limitado, o que por um lado é legal, porque você tem a garantia de que você vai tirar a carta que você quer em algum momento. Mas por outro nem tanto, normalmente as cartas do meta vão ser ultra raras e só vem uma por caixa inteira. E aí se você leva em consideração que normalmente se tá no
meta você vai usar 3 cópias, você vai ter que resetar a box 3 vezes, o que não são poucos recursos gastos, tá? E você também tem que colocar na balança que esse já é um jogo velho, ou seja, tem muitas boxes. Então para você montar um deck bom de verdade, muitas vezes você vai ter que zerar várias vezes, várias boxes diferentes e até bem antigas, que as outras cartas são completamente inúteis, mas porque tem uma staple lá que você precisa. E isso deixa a experiência de montar um deck bem frustrante, você gasta muito tempo e muito recurso. E a última forma de conseguir as cartas é a mais nociva. Aqui nós temos os decks estruturais, que parecem muito com os da vida real, você compra já com aquelas cartas pré-definidas. E normalmente as cartas mais roubadas do meta vão estar nesses decks estruturais. Parece ótimo, não é? Não depende de sorte, você compra 3 e já tem um deck meta. Até você ficar sabendo que o primeiro você pode comprar com os recursos do jogo, mas o segundo e o terceiro vão ter que ser com seu suado dinheirinho. E tem mais um detalhe, as cartas que estão nos decks estruturais não podem ser conseguidas de outra forma. Ou seja, quer estar no meta, ou você gasta, ou você gasta. Então montar decks nesse jogo é bem chato, é bem trabalhoso e é bem custoso, literalmente. E isso para um jogo de cartas é fatal. E esses problemas, no início do jogo, estavam lá. Não davam para ser tão notados porque a gente não tinha outros jogos como Master Duel para comparar. Mas mesmo na época, a gente olhava para esse sistema de box, olhava para esse sistema de ficha, olhava para esse sistema de decks estruturais e já sabia que ia dar merda. E além da paywall, é você não conseguir transformar o recurso inútil que você vai adquirir, já que você vai ter que abrir várias box merda em busca de uma ou outra staple só, em recursos úteis. Assim como é feito em Master Duel, por exemplo, onde você troca 3 ultra raras que você não quer por uma ultra rara que você queira. Mas não, eles escolheram um jeito mais merda de se fazer um jogo, onde tudo é extremamente demorado e cheio de paywalls. Esse jogo ele teve o seu lugar, ele fez coisas muito boas, ele representou algo muito bom em algum momento, mas ele tinha muitos problemas crônicos, alguns quase invisíveis e que só o tempo mostrou, outros que só pioraram, mas que mesmo na época já dava pra ver que era uma merda. Então eu fico triste de falar isso, mas Duel Links sempre foi ruim. Não é tão difícil de consertar os erros dele, mas enquanto a Konami não fizer, pra mim esse jogo é um 3 de 10, não vale a pena tu jogar. Mas e aí, qual é a sua experiência com Duel Links? Já teve também algum amigo que te marcou nesse jogo? Se sim, deixa aí nos comentários, manda pra esse amigo. Se você gostou do vídeo, compartilha com quem você sabe que gosta de Yu-Gi-Oh! Se inscreve e dá like.